Bora falar sobre as desculpas que a gente se dá enquanto a gente está num processo de mudança da nossa vida? Então, passei por esse processo durante muito tempo e teve algumas coisas que me impediram de chegar até este momento, que vai que você esteja passando por esse mesmo momento, quer fazer uma mudança de vida, e eu sinto que cada vez mais, quanto mais o tempo passa, mais difícil fica. Não sei se isso tem a ver só com a idade, ou se tem de fato a ver com a idade, porque a gente vai criando referências e vai criando um comportamento talvez um pouco mais rígido ao longo do tempo. Mudança de comportamento e de mentalidade, quanto mais referências a gente tem acumulada, mais difícil fica, né? Então, por mais que a gente queira fazer essas mudanças, às vezes elas não vêm com uma facilidade de colocar isso em prática. E é isto, vamos compartilhar com você, eu vou contar para vocês 5 desculpas que eu me dei ao longo desse tempo. Às vezes eu dou uma bela de uma escorregada. E antes da gente continuar esse vídeo, prazer, meu nome é Raíssa e neste canal a gente fala sobre comportamento, sobre autoconhecimento, sobre mudança na prática, principalmente depois dos 30 anos, né? Que é exatamente esse momento que eu estou passando, dividindo com vocês. Ou seja, criar novos hábitos e novas funções para minha vida em 60 dias. Eu acredito que essa seja a base que a gente tenha que fazer em qualquer mudança, porque uma vez eu ouvi, faz uns anos já, de uma pessoa que ela falava assim: você precisa ir além do seu limite. Então, tipo, eu lembro que eu usei isso há muito tempo atrás no sentido da corrida, sabe? Quando eu iniciei a minha caminhada, isso há muitos anos, né? Iniciei fazendo exercício e tal, e eu queria correr. Então eu lembro que quando eu estava muito estressada, eu queria caminhar e tal, enfim, fazer os exercícios, isso ficou na minha cabeça e eu comecei nessa caminhada a correr. Ou seja, vamos fazer coisas que você não imagina que você é capaz, né? Então saia de um nível para o outro. E eu comecei a exercitar isso na minha vida de algumas formas, assim, de algumas formas diferentes. Eu vejo que toda vez que eu me desafio, que eu me coloco nessa situação de conseguir sair de um lugar que eu estou confortável e dar esse passo em direção ao desconforto, que a coisa muda, sabe? Que a coisa dá uma evoluída. E aí a gente fica mais, cada vez com aquela rigidez cognitiva mais flexível para mudanças, porque a gente vai treinando de fato o nosso cérebro a funcionar quando a gente precisa fazer algo que a gente não gosta ou que a gente não quer. E não é nem às vezes que a gente não quer, mas que a gente não sabe, né, como começar, assim, a gente não sabe se é o caminho certo, que a gente está testando muitas vezes. Uma das primeiras coisas, vamos para a primeira, né, primeira coisa que, a primeira desculpa que eu me dei durante muito tempo, e talvez a desculpa mais cruel, assim, da minha vida, foi a de não conseguir dizer não para as outras pessoas. Viver sempre na expectativa dos outros, sabe? Então, eu pensava que eu vivesse a vida que os outros achavam melhor e mais interessante, tipo fazer um concurso público, ou ter um emprego numa multifuncional, ou ter, tipo, de fato, um trabalho CLT certinho, eu iria conseguir. Eu iria ser feliz, eu iria conseguir, enfim, realizar muitas coisas da minha vida, e até então não foi o que aconteceu, né? Foi todas as vezes eu me senti frustrada, todas as vezes não deu certo, entendi que não era meu perfil e talvez eu quisesse alcançar outros níveis. E para eu alcançar outros níveis eu precisava quebrar as expectativas e decepcionar pessoas que são muito importantes para mim. Então, não é a questão de enfrentar uma outra coisa, no sentido de, por exemplo, sair de uma CLT e empreender. Além do meu medo, tinha também, e talvez principalmente, a questão de decepcionar as outras pessoas que botavam uma expectativa de vida, de sucesso e de perspectiva de sei lá o que em mim, sabe? Tinham expectativas, as pessoas têm expectativas com a gente, né? E a gente tem que aprender a quebrá-las. E aí, quando eu parei de me importar, a verdade é essa, assim, quando eu parei de me importar e olhar para fora e comecei a olhar para dentro, foi aí que eu comecei a sustentar as minhas decisões, foi aí que eu consegui ter firmeza para bancar, assim, mesmo sem resultado, e principalmente sem resultado, porque quando a gente tem resultado, é muito mais fácil,
né? Daí a coisa se torna mais fácil, fica mais possível. Mas esse começo em que a gente tem que sair deste lugar de querer agradar a todos e nos agradar, escolher uma coisa que é importante para nós, a gente vai desagradar, né? E quando a gente está desagradando, parece que o negócio fica muito mais solitário, porque você não consegue conversar exatamente com aquelas pessoas, você precisa procurar outras referências, fazer outros movimentos, estar em outros ambientes onde as pessoas você vai conseguir ter uma troca mais rica, mas desse núcleo, assim, principalmente esse núcleo familiar, que a gente não tem esse apoio muitas vezes, né? É muito difícil, assim, sair deste lugar de querer agradar para falar assim, não, pera lá, assim, essa daqui é a sua vida, as suas ideias, eu entendo, te respeito, mas essa daqui é a minha escolha e é aqui que eu vou caminhar daqui para frente. Então, agora você vai ter que aceitar, eu sinto muito. Tipo, vai fazer sua terapia, sabe? Você faz a sua terapia, que eu faço a minha, e aí a gente se vê daqui a um tempo. Se der certo, vai dar certo. Se não der certo, quem vai lidar com isso sou eu. Não ter medo de desapontar as pessoas e as expectativas das pessoas talvez sejam uma das coisas mais cruéis e que me fizeram adiar muito a questão dos meus sonhos. A segunda coisa que eu acho que achar que eu nunca sou capaz e não sou o suficiente. Eu cresci num lugar onde conhecimento é muito importante. Eu acho que é muito importante, e acho não, ele é, né, de fato. O conhecimento ele é muito, muito essencial para a nossa vida. Mas, como eu cresci num lugar que é tão valorizado o conhecimento, é tão valorizada essa questão da escolaridade e do diploma e desse status intelectual mesmo, eu sempre estive nesse lugar também por busca de conhecimento e por busca de um currículo melhor, sempre achar que nada é suficiente, então, e que eu não sou capaz, então que eu sempre preciso estudar um pouquinho mais, eu sempre preciso de um conhecimento a mais, de um livro a mais, de alguma coisa a mais, e que não posso colocar em prática, sabe? Então, é uma crença, né, dessa coisa de não ser capaz, de não ser o suficiente, e é uma crença que ela se enraizou muito em mim. Não é abrir mão disso, mas entender que a gente faz com o que a gente tem, sabe? Por exemplo, eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela falou para mim assim, se você não se sente seguro, então você precisa ir atrás de mais conhecimento. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ir atrás das coisas e fazer as coisas com o conhecimento que a gente tem. Então, a gente não travar, sabe? Dar o primeiro passo pequeno com o conhecimento que a gente tem hoje, e aí a gente avança para o próximo passo, porque a gente busca mais conhecimento para o próximo passo, mas não deixar com que isso nos barre. E é isso que me barrou também até aqui, que eu fui em busca de conhecimento, eu fui em busca de faculdade, pós, curso disso, curso daquilo lá, e aí eu somei muito currículo, digamos assim, porém a minha prática ela não acompanhou. Agora eu estou usando todo esse conhecimento, colocando ele em prática, mesmo que eu ainda não me sinta pronta. Porque daí tem a terceira coisa também, que é a questão da nossa confiança, né? Da gente se sentir pronta para alguma coisa. A gente nunca vai se sentir pronta. E mesmo quando a gente se sentir pronta, por exemplo, no meu caso, fazendo canal para o YouTube, eu até me sinto pronta, mas daí me colocando aqui na frente da câmera, eu sei que não está perfeito. Então, se eu for pensar nessa perfeição, nessa entrega perfeita, eu não entrego o que eu me propus a fazer, sabe? E isso me barra. Só que isso não pode me barrar. Então, a gente tem que também entender que as coisas vão acontecendo no caminho, assim, sabe? Não só entender na parte da teoria, né, mas entender na parte da prática mesmo, se colocar nesse movimento de ser imperfeito mesmo com o mundo todo vendo que você está sendo imperfeito, que você não está exatamente na tua melhor versão. E eu sinto também que quando a gente está se colocando nesse movimento de não ser perfeito, de ainda começar tudo do zero, tendo essa idade, isso como um fator extra ainda, parece que as coisas elas sobem um patamar um pouco, sabe? No sentido de cobrança. Me sinto mais julgada, sabe? O terceiro ponto é a questão do não ter tempo. Porque quando a gente tem mais 30 mais, tem uma vida, por exemplo, eu que moro sozinha,
não tem como fazer. A gente precisa, de fato, trabalhar, a gente precisa arrumar a casa, a gente precisa dar conta da vida meio que sozinha, né? E aí, como é que você faz para dar conta da vida sozinha? É ainda enfiar um baita de um projeto nisso, e ainda fazer uma academia, ainda fazer uma yoga, ainda fazer skincare, e ainda fazer X, Y, Z, meu. Na verdade, eu me pergunto, assim, até hoje, será que tem como a gente dar conta de tudo? Porque quando eu fiz meu planejamento, inclusive, eu fiz meu planejamento para dar conta de tudo. Mesmo porque eu pensei assim, olha, eu sou sozinha, não tenho filho, então talvez eu precise dar conta de todo o resto. E mesmo assim eu colapsei, né, dando conta do projeto do YouTube. Fiquei para trás. Fiquei para trás porque o corpo não deu conta. Não deu conta porque eu fiz essa transição de uma maneira muito rápida, sabe? Não foi uma transição tranquila, tal, foi intensa. Fazer 5 vídeos na semana é intenso. E aí, assim, meu corpo meio que mostrou, falando, bonita, respira, porque se você for rápido demais, você vai travar. Estou lidando com essa questão de cadê meu tempo? Esse tempo que parece que eu tenho tanto hoje, preciso cumprir horários fixos, uma agenda super bem mais flexível, que é uma coisa que eu sonhei tanto, eu travei, assim, principalmente semana passada, sabe? Porque colocando uma coisa nova na vida, isso que foi uma desculpa durante muito tempo, para mim também. Quando eu trabalhava na CLT, eu falava assim, eu vou trabalhar à noite fazendo o meu extra. Chegava em casa, não dava conta, eu estava sem energia para nada. Para nada mesmo. E a semana passada, inclusive, foi a mesma coisa, né? Só que eu consegui fazer o meu projeto do YouTube rodar, o resto da minha vida não rodou. Então, eu confesso que isso foi uma desculpa que, durante muito tempo, eu fiquei me culpando em relação a isso. Porém, semana passada, quando eu tive o meu episódio aí meio caótico, que uma semana só de vídeo, imagine, uma semana só eu comigo mesma nessa intensidade, não consegui me arranjar e dar conta, e agora eu vou ter que fazer uma nova agenda para entender como é que eu vou funcionar nessa nova vida. É uma coisa que, de fato, quando a gente não estabelece prioridades, a gente vai se deixando levar muito na vida, né? Vai deixando a coisa acontecer e a gente não consegue realizar o que a gente quer. Porém, eu sinto hoje, assim, vivendo aqui, talvez que a gente tem que colocar uma mudança por vez, uma coisa por vez, sabe? Para que a gente use o nosso tempo de forma mais intencional. Outra coisa, se eu não me engano, a terceira coisa que eu acredito que seja uma desculpa que me travou até aqui, foi me comparar. Foi olhar para a grama do vizinho. Foi olhar para a grama do vizinho no sentido de, além de pensar, não é essa pessoa faz melhor que eu, essa pessoa é melhor que eu. A minha comparação, ela não chega nem ser nesse sentido, sabe? A minha comparação é no sentido assim, olha, essa menina com 25 anos já conseguiu tudo que ela queria. Se eu não conseguir, será que eu devo me expor tanto assim? Não seria uma vergonha, tipo, nacional, eu me expor nesse sentido? Será que realmente talvez eu não deva passar por essa vida meio ilesa e talvez que eu não deva fazer esse movimento porque para não ter que enfrentar esse julgamento alheio? E se eu não der certo, será que não vai ser pior ainda? Porque quando eu tinha 20 anos não dá certo, era mais aceitável. E agora, aos 40, será que é tão aceitável assim? Sabe, é esse tipo de comparação que vem na minha cabeça. E será que é possível para mim também? Será que eu sou boa o suficiente? Será que eu consigo o resultado que eu espero? Assim, no mundo de internet, a gente tem que meio que selecionar o que a gente vai ouvir, selecionar as pessoas que a gente vai consumir, selecionar o tempo de tela, porque se a gente fica se comparando desse jeito, é muito fácil se perder, é muito fácil adiar ali o que a gente tem que fazer. Porque a gente fica muito consumindo o que os outros estão fazendo, a vida que os outros estão vivendo, e as questões sobre o outro, que é muito legal, inclusive, saber da vida dos outros, né? Vamos combinar que uma skin de fofoqueira todo mundo tem. E às vezes eu fico pensando, falo, pelo amor de Deus, aí você vai fazer uma coisa útil da vida. A gente quer... Principalmente a gente está numa fase de mudança e a gente ainda não se sente suficiente, ainda não se sente pronta. Usar a internet, usar as informações e conhecimento a nosso favor
Mas sair desse mood da comparação, porque se a gente se compara demais, bicho, pra gente travar é muito fácil. Isso foi uma das coisas, inclusive, que me travou durante muitos anos, é me comparar com as pessoas, principalmente nesse quesito de idade, assim, sabe? É isso que a gente tem que fazer, é assumir riscos, seja em qualquer idade que a gente esteja, levar a lugares muito maiores do que a gente imagina, internamente e externamente, né? Eu ainda estou no começo desse processo, não posso te dizer o que vai vir por aí, mas quando a gente começa a se alinhar com a gente e buscar os nossos objetivos, já é meio caminho andado. Tem uma coisa que acontece comigo toda vez que eu faço aniversário, é pensar assim, o que eu vivi até aqui valeu a pena? Se eu morrer hoje, valeu a pena? E quando a gente se coloca nesse movimento de buscar as coisas e parar de viver no automático, pelo menos eu sinto assim, sabe? Eu sinto que vale a pena, eu sinto que, assim, mesmo que a gente não tenha eu, né, no caso, não tenha esses resultados efetivos, financeiros, resultados externos, né, melhor casa, melhor carro, a conta cheia, ainda assim vale a pena, porque essa busca é muito interessante. E aí a gente só pode falar sobre o processo enquanto a gente está vivendo o processo, né. E me conta aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. Vou trocar essa ideia aqui, eu também quero trocar essa ideia, porque tem coisa que eu quero trazer para vocês, mas eu também quero aprender, quero discutir no sentido de trocar ideias também, para a gente saber mais como gerenciar as coisas, porque, como vocês percebem, eu também estou no processo, eu quero trocar essa ideia com vocês e conversando mais nos próximos vídeos. Vou contar para vocês como que eu estou fazendo essa semana no meu planejamento. Hoje é domingo e eu quero essa semana gastar menos energia gravando vídeo. Vamos ver se eu vou conseguir, porque se eu entrar em colapso de novo, gente, eu não sei o que acontece. De verdade, eu não sei o que acontece. Mas enfim, era isto que eu tinha para hoje e amanhã temos mais. Beijo. Ah, inclusive, se tiver algum tema que você queira conversar aqui, conta aqui pra mim. Beijo. Até amanhã.